Opa, Vido, tudo bom? Seja bem-vindo aí. Pode desmutar seu microfone. É muita Agora, emoção, muita emoção. A gente fica show. nervoso nessas horas. Estamos ao vivo, só para lembrá-lo. Boa tarde a todos. Como vão vocês? Show. Então, vamos lá. Se quiser compartilhar a sua tela também aqui para o Regis trocar. Show. Então, eu não sei porque o PDF que eu gerei não tá fazendo slide, mas tudo bem. Não tem problema. Então, show. Agora a gente vai falar agora com o Lucas Vido aqui sobre pair trading por co-integração, sobre criptoativos. E aí, é contigo, Vido. Opa, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo prestígio que todo mundo está dando ao Grupai. Eu achei essa iniciativa sensacional. Bom, eu coloquei a minha palestra olhando muito no trabalho que as outras pessoas postaram, então vou tentar abordar alguns temas que talvez os outros não abordem. Eu vi que a galera propôs muito do mercado de ações brasileiro e internacional, eu vou tentar falar um pouco de cripto, né? Então, essa vai ser a minha linha. Teve alguns detalhes que eu vi também que a galera ia falar bastante de backtest e tal, então essas partes eu resolvi não abordar, porque provavelmente a outra pessoa já iria abordar. Então vamos lá. Primeiramente eu queria esclarecer, eu sou, antes de tudo, um entusiasta. Então, apesar de ter feito algum estágio em consultorias do mercado financeiro, precificação de derivativos exóticos, opções e tal, eu sou, na verdade, um curioso e gosto muito da área. Bom, vamos começar. Não está passando slide? Ou falhas técnicas? Clica ali, por favor. Essa passagem de slide vai ficar para a história. Bom, todo mundo sabe, mas eu vou frisar que o mercado de criptomoedas hoje é uma coisa gigantesca. O Bitcoin sozinho, ontem eu vi esse dado, tá? Então, 167 bilhões de capitalização de mercado. É muito, circula muito dinheiro nesse mercado. Tem pelo menos 18 criptoativos, né, criptomoedas, altcoins, seja lá como vocês chamem, que tem pelo menos 1 bilhão de capital de mercado. E comparando esse mundo dos criptoativos com o mercado tradicional, tem algumas peculiaridades que são mais aprazíveis para quem gosta de programar, para quem mexe com essa parte de data science ou métodos quantitativos. Ficou claro na palestra do Iago que às vezes é muito difícil você ter os dados de mercado da B3. Antigamente a B3 ela tinha um FTP e era possível pegar os dados. E eles de alguma forma restringiram isso, que não, assim, para quem é um entusiasta, quer mexer, quer fazer, é ruim. Mas o mercado cripto, né, as corretoras, as exchanges, elas disponibilizam todos os dados são abertos e existe meio que uma filosofia em torno disso, né? E os criptoativos nasceram desse ambiente de open source, dados abertos e tudo mais. Então, acessar os dados das criptomoedas é muito fácil. Outra coisa que eu queria frisar do mercado de criptoativos é que você emitir ordens, você interagir através do seu Python, seu script Python, seu robô, seja lá qual for, é muito fácil. Então, eles provêm APIs. Então, você tem uma riqueza de dados extrema e é muito fácil interagir. Nos últimos anos, outro evento importante aí foi o aparecimento dos contratos futuros para as criptomoedas, né? Então,
contrato futuro tem características legais aí para quem gosta de especular, né? Então, a questão da alavancagem e a questão você poder operar long e short. Então, alguns anos atrás, a criptomoeda era difícil você fazer a venda short, né? Outra característica que eu acho interessante da cripto é que os lotes são bem fracionados. Então, você consegue entrar com posições muito pequenas. Isso é legal para fazer testes, é legal para aprender e tudo mais. Muitas vezes aqui na B3, né, tipo na Bovespa BMF, às vezes os lotes são um pouco grandes, né? Então não dificulta um pouco essa questão do experimento, do teste para, enfim. E eu só citei aí o último bullet point, o Tether, o SDT, é uma criptomoeda estável. Então, seria o dólar do mundo cripto. Então, um Tether vale $1. Isso aí vai aparecer mais pra frente, eu só queria frisar. Passagem de slide sensacional. Bom, o mote dessa palestra era mostrar como é possível implementar uma estratégia quantitativa. A estratégia quantitativa que eu vou mostrar, ela é baseada em operar pares. Então, o que é operar pares? Você opera dois ativos que têm alguma propriedade matemática. Então, no caso aqui, qual que é a propriedade que a gente procura? Que o processo desse par, ele seja estacionário. O que significa um processo estacionário? Significa que a média e o desvio padrão, eles são estáveis ao longo do tempo, né? Então, você não tem tendências, coisas do tipo. Geralmente, você opera ativos, um na ponta vendida e um na ponta comprada. Nem sempre, depende de como é a correlação entre eles, se for uma correlação negativa, pode ser comprado e comprado, ou vendido e vendido. Mas, popularmente, aí, são operações que uma ponta você entra na parte compradora e a outra na parte vendedora. E outra coisa que esse tipo de operação tenta capturar é o spread idiosincrático. O que é o spread idiosincrático, né? É proporcional ao desvio desses ativos, né? Por N motivos. E como você está neutro, ou seja, a exposição comprada está neutralizada pela exposição vendida, existe a tendência aí de neutralizar o risco de mercado. Ou seja, se o mercado subir para todo mundo, a ponta vendida vai anular a ponta comprada e vice-versa, ou se ele cair muito também. Nem sempre isso você não pode se fiar muito nisso, porque como a gente viu aí em março, em abril, as coisas começam a ficar bem doidas quando as coisas saem da normalidade, né? Passagem de slide. Correlação e cointegração. A correlação, ela é aquela regressão, né? E como vocês podem ver, o primeiro quadrante, muitas vezes duas séries podem ser correlacionadas, mas uma combinação linear entre as duas, que é ali o slide da direita, cadê meu mouse? Esse aqui. Se eu fizer uma combinação linear disso aqui, né? Se eu pegar o spread delas, eu vou ter um negócio desse tipo aqui. E a gente percebe que ela não é estacionária ao longo do tempo, né? Visualmente. Então, isso aqui tem uma tendência clara. Ela não vai ficar aqui na nossa média, né? Então, isso aqui é um caso onde existe correlação e não existe cointegração. A cointegração, ela é uma combinação linear entre duas séries e, como vocês podem ver aqui, ela é estável. Então, os parâmetros dela são estáveis. Visualmente, dá para perceber que a média está ali na linha vermelha, mais ou menos, e o desvio é uma coisa
controlada, né? Então você não vai ver picos para baixo e para cima. Então essa é a ideia. Eu sinceramente não queria entrar em profundidade aqui, que eu também não sei como expressar direito isso. Vamos ilustrar. Eu vou pegar as duas criptos aí mais antigas, né, o Bitcoin e a Lite. Você pode perceber que ao longo do tempo tem um comportamento bem parecido. Então, vamos fazer um experimento aqui, né? Como é que eu testo se duas coisas estão cointegradas? Primeira parte é que você tem que fazer uma regressão linear e obter essa inclinação, certo? Essa inclinação é o beta que você vai usar para fazer uma combinação linear entre as duas. E depois que você tem essa combinação linear, você traça o resíduo. E o resíduo seria essa curva aqui que a gente tem, né? Para determinar se as duas séries estão cointegradas, você tem um teste estatístico que é o ADF. Esse teste ele vai dar um valor crítico que vai determinar se ela está cointegrada ou não. Aí isso é um parâmetro, na verdade, você pode considerar, olha, eu aceito que essa série está cointegrada a partir de um p-valor de 10%. Eu aceito que essa série está cointegrada apenas com 5%, é um teste mais forte, né? Bom, então o detalhe é esse, são dois passos. Primeiro a regressão, depois o teste ADF. Tudo que eu falei parece bastante distante, mas se a gente for olhar em Python, eu acredito que em 30 linhas a gente consegue implementar esse modelo. Eu não vou fazer live coding nem nada disso, eu vou fazer só a telinha. Nosso código, a gente vai usar a biblioteca Pandas, certo? Para conseguir carregar os dados num data frame e manipular eles. E a biblioteca da Binance, porque a gente está interessado em pegar os valores da Binance, os contratos futuros da Binance. Eu defini ali na linha 6 meu cliente da Binance. Então, eu preciso ter a chave que você gera lá no site. Então, você vai lá no site da Binance, cadastra na API deles, e ele vai te dar a chave secreta e a sua chave pública, tá? Aqui embaixo, eu defini uma função, na linha 11, para eu conseguir pegar... Se eu passar um ticker, ele vai me dar a série histórica desse ticker diária. Na Binance, você consegue o intervalo que você quiser, inclusive intradiário, negócio a negócio. Você tem, inclusive, os dados do book, da profundidade de mercado. Ou seja, é muito fácil você obter os dados do mercado cripto. Em contrapartida, se você quiser, por exemplo, uma profundidade de mercado da B3, no mínimo você tem que pagar algum fornecedor ou usar uma plataforma, alguma coisa. Não é algo pensado para ser acessível, diferente do mercado cripto. Bom, a única coisa que fez diferente aqui na linha 19 até a linha 22 é que você tem que fazer uma transformaçãozinha, porque ele vem com timestamp tipo proprietário, assim, né? Então, o timestamp do Unix é um float, e para não usar float, eles usam um inteiro, e para que esse inteiro seja interpretado corretamente, você tem que fazer uma divisão, tá? Então, isso está na documentação, é o que eles recomendam a ser feito. Bom, eu peguei aqui no TS o timestamp do dado, né? Que eu vou jogar lá no índice da minha série,
e peguei aqui a cotação de mercado naquele instante, tá? Eu vou jogar aqui no valor do meu Pandas, tá? E daí eu chamo a função passando o ticker. O ticker aqui é o seguinte, é BTC, quer dizer, Bitcoin por USDT, por Tether. Então, os contratos futuros da Binance são liquidados em Tether. Então, tiveram outras exchanges de mercado de futuros e opções de cripto e os contratos eram liquidados em Bitcoin. Então, o Bitcoin não é muito estável. Então, gera uma determinada loucura contábil aí, mas o dólar ele é estável, mas um pouco mais estável que o Bitcoin. Então, você tendo os contratos liquidados em cripto, que é o Tether, porém é uma cripto estável, é bem interessante. Então, por isso que é o USDT, é o par Bitcoin Tether. Agora vamos propriamente ao modelo. A gente vai usar só a biblioteca StatModels do Python, tá? Ela depende de uma série de coisas num NumPy e tudo mais, mas o uso em si, vocês podem notar que em poucas linhas vocês conseguem. Aqui eu vou pegar duas séries, né? A série AX a gente pode dizer que é a variável dependente e o Y a gente pode dizer que é a variável independente. Então aqui a gente basicamente faz uma transformaçãozinha para conseguir jogar numa regressão linear simples, né? A tal da OLS, Ordinary Least Squares, o método dos mínimos quadrados. E, bom, daí a gente usa aqui o fit, então ele vai encontrar os parâmetros, que é o coeficiente linear e o intercepto. Não, o coeficiente angular e o intercepto. O intercepto é aquele valor fixo e o coeficiente angular é o que você multiplica a variável independente, né? Se eu não estou enganado. A variável resultados, eu vou ter uma série de estatísticas dentro dela, ela é um objeto. Eu vou passar esse objeto, o resíduo do objeto, aqui para o meu teste ADF. Tá? E o resultado do teste ADF, eu vou jogar no meu retorno, e o meu resultado da regressão linear eu vou jogar aqui dentro do meu retorno também. Esse é o cálculo. Essas, sei lá, 10 linhas calculam se um par está cointegrado ou não. E aqui eu estou fazendo a chamada, tá? Então, galera, é bem simples. Aqui é bem simples. Bom, se o meu ADF está abaixo de um valor crítico, eu considero que o par está cointegrado. Se ele está cointegrado, eu tenho a expectativa de que eu vou observar o fenômeno de regressão à média nesse resíduo. Qual que é a ideia do trade? Sempre quando o resíduo se afastar da média, um determinado número de desvios padrões, né, que a gente dá lá da distribuição normal, Z-score, eu acredito que ele vai retornar porque eu testei que essa série está cointegrada, então ela tem a média estável ao longo do tempo. Eu acredito que vai ter uma regressão à média. Então, esses são os dois parâmetros aí do modelo que tem que ser ajustados para dar entrada ou não no trade. Então, eu posso, tipo, um exemplo aqui, né? Se eu considerar que o Z-score maior que 2, então o resíduo está a 2 desvios padrões distante da média, eu considero que tem um desvio significativo, e se a série tem um ADF menor do que 10%, né,
quer dizer, eu considero que ela está cointegrada, então eu entro na operação. E qual que é o sinal para sair da operação? Quando o resíduo volta para a média, né? Então, isso aqui seria um modelo simples para se operar isso. Vamos lá. E o terceiro ponto é para realmente você ter sinais em quantidade abundante, né? Então, para você conseguir operar, você tem que calcular todos os pares periodicamente. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da Binance. A Binance tem 25 contratos. 25 contratos me dão um total de 600 pares. Então, periodicamente, todo dia, eu calculo esses 600 pares, aplico aqui o meu critério, por exemplo, o Z-score acima de 2 e o ADF menor do que o valor crítico lá. Crio a lista dos pares que atendam esses critérios e jogo lá para o meu gerenciamento de posição para ver se ele tem capital e o risco permite que ele entre na operação. Se eu fosse fazer num mercado maior, com mais ativos, por exemplo, se eu fosse aplicar esse mesmo modelo na B3, se eu fosse pegar o IBRX 100, que seria o índice com 100 ações brasileiras, dão 9.900 pares. Então, tem uma questão combinatória aí. Quanto maior número de pares que você... maior número de ativos que você tem para analisar, a quantidade de pares cresce combinatoriamente, né? De maneira combinatória. Tá bom? Eu programei um sisteminha que faz todos esses cálculos, aplicando esse modelo. É o Zé Continha. Eu deixo ele disponível online para consultar. E é isso, é um brinquedo, é um hobby aí. Backtests. Então, backtest, galera, como eu abordei lá no começo, eu vou pular. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Estou aberto a dúvidas. Não sei qual que eu vou deixar aqui no e-mail. Pessoal que está trocando uma ideia bastante de MetaTrader, trade, de exploração de dados aqui. O Kaique Boga mandou a seguinte dúvida para você, Vitor. Qual a dificuldade para acessar dados de pares de moedas como euro, dólar, comparado com as criptomoedas? Então, esse mercado Forex eu explorei muito pouco. Eu não tenho conhecimento de causa aí. Mas eu sei que a galera acessa esses dados através do MetaTrader, tá? O mercado cripto, você consegue acessar com o Sublime e a chave da API, só. Então eu vejo que tem uma facilidade muito maior de se obter os dados. Eu tenho bastante experiência com a B3, né, e um pouco de cripto. A B3 é super difícil você ter dados. Mandar a ordem da mesma maneira que você manda com cripto, cara, é sonho. Você tem que ter na B3, geralmente a galera usa o MetaTrader 5 para poder enviar a ordem, né? E, enfim, esse é o cenário. E tem os brokers também, tem bastante broker aí de HFT que os caras estão usando ultimamente, que tem feito também o serviço de criar uma API única que faça esse trabalho. Tem um cara... Opa, caiu? Será que o Mesel caiu? Ih, o Mesel caiu. Aí sem querer aqui. Eu vacilei aqui, cliquei na aba errada. Tem aquele cara do Y-Finance também, que ele desenvolveu uma API de trading, uma Open Trading API, bem interessante aí para quem quiser mexer com HFT também. Para qual mercado? Para todos os mercados, ele deixou meio que definido. O Davi Gotardello, ele colocou o seguinte: como são definidos os stops na operação? Então, tem várias filosofias aí.
O stop dessa operação você pode colocar um valor financeiro, como qualquer trade, ou você pode stopar em determinado... Na verdade, tem dois parâmetros de stop, né? No modelo. Se você quiser stopar, se a operação for, sei lá, para o quarto desvio padrão, então quer dizer, é um evento extremo, é um meio, ou se você rodar de novo o modelo e a série perder aquela propriedade de cointegração. Então, a partir do momento que a série não está mais cointegrada, ou que você viu um evento extremo, você pode stopar. Mas não tem um valor necessariamente fixo ali, falar, vou stopar com tal Z-score ali do resíduo. Legal. O que o pessoal faz geralmente é um stop financeiro. Eu falo, olha, eu coloquei um capital aqui de 10 mil nessa operação, eu estou disposto a perder tanto. O Paulo também me mandou a seguinte pergunta. Lucas, você já aplicou esse modelo para arbitragem? O modelo de correlação se aplica também para arbitragem? A galera costuma chamar esse tipo de modelo de arbitragem estatística. Mas, no meu entendimento, arbitragem é quando você tem alguma informação superior ou você tem acesso a praças diferentes e que você não corre risco ao entrar na operação. Essa operação, ela tem risco. Então, eu acho que é errado aplicar a palavra arbitragem aí nesse contexto. Então, por exemplo, você tem opções com strikes diferentes, com preço que você consegue comprar uma, vender outra, ter um spread e sem risco. Isso na minha cabeça, é arbitragem. Agora, esse tipo de modelo não é bem arbitragem. Você corre risco na operação, sim. Legal. O Leonardo Moreira fez o seguinte, a seguinte pergunta. Você faz long short do Bitcoin Spot contra o Bitcoin Futuro? No caso, seria um cash and carry. Você não acha mais interessante? Então, primeiro, tem várias praças. Cada exchange é uma praça. Algumas exchanges oferecem os contratos futuros. O contrato futuro do Bitcoin é um contrato perpétuo. Então, é diferente do contrato futuro que é negociado normalmente na B3, que ele tem uma data de vencimento. Então, a cada 3 meses tem um novo vencimento do contrato. O contrato perpétuo, ele tem que embutir a ideia também de uma taxa de juros ali. Então, você está arbitrando ali porque o contrato futuro, o preço do futuro é futuro vezes spot vezes a taxa, né? Então, você está pegando essa taxa. E daí tem que... Eu sinceramente, nunca fiz, mas você teria que ver se compensa e fazer as contas. Mas é uma possibilidade, eu não vejo por que não. A dificuldade é que a cripto não gera fluxo de caixa aí, né? Tirando talvez o caso das criptos que tenham proof of stake, que elas, por você ter uma quantidade de moeda, você recebe a taxa de mineração, né? Mas não sei como é que seria. Talvez precisam analisar melhor isso aí. Essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, que a gente pode analisar aí num grupo aí de estudos de cripto no futuro. Inclusive, eu montei um grupinho Finanças e Python. Eu até esqueci de deixar o link, mas a gente pode postar o link em algum lugar aí, quem quiser. Pode colocar nos comentários. Depois vocês me mostram como faz. Beleza. Primeira vez que eu estou usando essa plataforma. Legal. Show. Agora a gente tem a próxima palestra aí é do Charles Kubudi, um partner na Kajima Asset Management. Ele vai falar sobre como fazer um backtest aí de portfólio de ações. Então, eu também queria já agradecer aí o Lucas pelo incrível trabalho que ele tem feito aí com essa parte de cripto. Valeu aí, vamos falando também. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Até às 5h40, então, gente. Valeu.